Fala rapaziada, tudo bom? Belezinha? Doug aqui para mais uma videoaula. Gente, o que a gente vai fazer hoje? Qual que é a nossa intenção? Nós vamos voltar para a tua apostila 1 agora, tá? A parte de equilíbrio de corpo, certo? Então a gente fez semana passada a parte de termodinâmica, apostila 2A, 2B, tá? E agora a gente vai ver a parte de equilíbrio de corpo, que é basicamente uma parte que aparece aí na sua apostila 1, tá? O finalzinho da 1A e a 1B inteira. Ah, tem a parte de astronomia, né? Parte de leis de Kepler e forças de Newton, mas eu vou deixar isso para a semana que vem, ou talvez na outra ainda, vamos ver, tá? E ainda temos a apostila 3 para matar, beleza? Tem bastante coisa para a gente ver. Então vamos lá, vamos começar com essa parada aí, com essa bagaça. Pessoal, hoje nós vamos ver a parte de estática, tá? Assim, eu vou passar resumidamente os termos da estática, porque a verdade é que vocês já sabem boa parte do que é estudar estática, né? Então, quando a gente fala de estática, a gente fala de coisas em equilíbrio. A palavra estática já remete à palavra equilíbrio. E equilíbrio quer dizer algumas coisas para nós aqui, tá? A gente vai ampliar essa ideia de equilíbrio. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que é um ponto material, né? Um ponto material, massa pontual ou massa pontiforme, tá? É uma abstração feita para representar qualquer objeto que, em virtude do fenômeno, tem dimensões desprezíveis, ou seja, dimensões tais que não afetam o estudo do fenômeno. Então, por exemplo, eu vou estudar o meu corpo em relação à Terra. A Terra tem dimensões muito maiores que o meu corpo. Então, eu não preciso pensar no meu corpo como um corpo de fato. Eu posso pensar como um ponto se comparado à Terra, e aí eu faço a relação dele como um ponto material, tá? Quando a gente fala de ponto material, pessoal, a gente tem que ver as condições de equilíbrio para que ocorra um ponto, a estática do ponto material, tá? Então veja só, existem duas situações, pessoal. Ambas remetem a uma coisa só: força resultante igual a zero, tá? Então o que você tem que saber? Que a força resultante sobre esse corpo é zero. Se eu pegar todas as forças e somar, vai dar zero, tá? Isso remete ao quê? Duas situações. Primeira delas, se ele estiver em repouso, ocorrerá equilíbrio estático, que é o que a gente mais vai falar aqui na estática. Se estiver em MRU, ocorrerá o equilíbrio dinâmico, mas ele está em equilíbrio, ou seja, a velocidade dele é constante, ou ela é zero, ou ela é constante. E ela é constante, não tem aceleração, que a força resultante causa, né? Uma aceleração, F igual a m vezes a. Nós vamos usar isso aqui, tá? Então veja só, existem dois métodos para a gente calcular o equilíbrio de um corpo, de um ponto material. E isso vocês já sabem fazer, pessoal, tá? Isso aqui é mais um remember mesmo do que propriamente dito uma matéria nova, certo? Método das projeções. O que é o método das projeções? Eu pego um determinado ponto aqui, que eu considero um ponto material, tá? Que tem três forças, F1, F2 e F3. Legal? E eu projeto todas no eixo X e no eixo Y. Então veja, eu pego a F3 que é inclinada e decomponho, né? Lembra disso, né? Decomposição de vetores. Faço um F3Y e um F3X. Nesse caso, pessoal, como o ângulo θ está aqui, ó, esse cara fica cosseno. Ah, por quê, Doug? É simples, ó. Pega o triângulo e calculo o cosseno do ângulo. Sempre vou para o cosseno. Por que eu sempre vou para o cosseno, pessoal? Porque o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. E o cateto adjacente é fácil de olhar. Ele não é o F3? É, né? Não é o F3x, não é esse vetor azul aqui, ó? Cateto adjacente? É. Então, se eu chamar ele de F3x, né? Vai ficar como F3x. Vai ser o F3, que é a hipotenusa, vezes o cosseno ali do ângulo θ, tá vendo? Você tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque dependendo de onde está o ângulo, pode mudar a relação de seno e cosseno. Mas vocês já estão careca de saber disso aí, beleza? Aí faz o que, Doug? O que eu faço agora? Bem simples, pessoal. Se ele está em equilíbrio, significa dizer que F3 cosseno é igual a F2, tá? E que F3 seno é igual a F1, tá vendo? Você faz a igualdade das forças, o que aponta para a direita é igual ao que aponta para a esquerda, o que aponta para baixo é igual ao que aponta para cima. Resolve. É o método que eu mais utilizo, tá, gente? É o que eu mais prefiro, se eu for pensar em métodos para resolução de exercício de equilíbrio, é o método das projeções.
Também temos o método do polígono, né, pessoal? Que é basicamente pegar as forças e colocá-las em um triângulo, já que elas têm que fechar um triângulo por dar zero, a resultante dá zero, o triângulo tem que ser fechado. Então ele vai fechar um triângulo, geralmente um triângulo retângulo, sabe? E aí você utiliza relações de triângulo mesmo para resolver a questão. Beleza? Também dá para fazer dessa maneira aí. Tranquilo? Eu prefiro o método das projeções, eu acho que ele é mais aplicável, mas vai do teu gosto. Porém, pessoal, a gente vai aprender uma grandeza nova agora, porque ela está relacionada ao equilíbrio de um corpo extenso. Por quê, gente? Um corpo, quando ele é extenso, quando ele tem uma certa gama de pontos, né, um tamanho que tem que ser considerável aqui, ele não pode só fazer isso ou isso, por exemplo, ou assim. Ele também rotaciona. Ele pode rotacionar. E aí a gente tem uma grandeza relacionada a essa rotação, tá? Que é o momento de uma força, pode ser também chamado de torque de uma força. Como é que funciona o momento de uma força, pessoal? Vamos lá. Ele é muito útil em várias situações e vocês já têm essa noção, tá? Então, como é que a gente calcula o momento de uma força? Antes, deixa eu vir para cá. Eu vou achar o que a gente chama de polo de rotação, tá? É o lugar por onde ele vai rotacionar. Aqui, ó. Nesse caso, eu tenho essa tábua de madeira e eu tenho um lugar fixo aqui que é o nosso preguinho. Essa tábua de madeira, pessoal, imagina que ela está presa numa parede, por exemplo. Se eu fizer uma força nela, para cima ou para baixo, tal, ela vai rotacionar em um certo sentido. Horário, sentido anti-horário, tá? O que eu estou mostrando? Estou mostrando uma força vindo ali naquela relação. Eu desenho, pessoal, no nosso corpo a linha de ação da força, que é essa pontilhada que está aqui. E aqui eu tenho a distância entre o ponto de rotação e a linha de ação da força, tá? Para calcular o momento de uma força, a gente chama de MFzinho, eu vou fazer a força que está sendo ali vezes a distância. Cuidado, força vezes distância não é o trabalho aqui, tá? O momento de uma força, a unidade de momento de uma força não é joules, que não é a mesma grandeza, tá? Ele vai ser newton vezes metro mesmo, ou newton vezes centímetro. Isso aqui é o que causa a rotação do nosso corpo, tá? O momento de uma força gera rotação. E ele vai ser a força vezes a distância do polo até a linha de ação da nossa força, tá bom? Voltando aqui rapidamente nessa relação, eu não lembro se eu acho que vocês não tiveram isso no primeiro ano, então é bem importante vocês verem com calma. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui a respeito de momento de uma força, tá? Ou torque, chame como quiser, é com relação ao braço da alavanca. Como assim o braço da alavanca? O braço da alavanca é essa distância D que eu estou falando para vocês, tá, gente? E por que ela é importante? Porque ao rotacionar alguma coisa, quanto maior o braço da alavanca, menor a força que você vai fazer, certo? Por exemplo, olha lá na chave, né? A mão A vai fazer uma força maior do que a mão B. Isso porque ela está com uma distância maior. Lembre-se, o momento é F vezes D. Pensa na porta. Se você vai abrir uma porta lá no eixo de rotação da porta, vai ser mó difícil de você gerar a rotação nela. Porque o teu D é praticamente zero. Você está praticamente atuando uma força em cima do polo de rotação, tá entendendo? Agora, quando você faz a força na maçaneta, que é exatamente o oposto do eixo de rotação, isso gera o que a gente chama de momento de uma força maior. Você precisa fazer menos força para rotacionar, entendeu? Essa aqui é a sacada. Detalhe importante aqui, pessoal. Se eu fizer uma força exatamente no polo, o momento de rotação vai ser zero. Você não vai conseguir rotacionar o teu corpo, tá bom? E repare que a rotação ocorre com corpos extensos, não com pontos materiais. Ó, que eu estava falando lá. Vamos analisar aqui as situações. Primeira coisa, ó, momento da força F1, momento da força F3. Reparem que F1 gera uma rotação para cá. F3 gera uma rotação para lá. Tá vendo? Você tem que ver isso também. Por quê, pessoal? Eu costumo dizer o seguinte: o momento de uma força no sentido horário, tá? Quando você analisa e vê que a força faz rotação no sentido horário, eu gosto de falar que o momento da força é negativo. Isso, eu posso fazer diferente? Pode, pode, não tem problema, tá? Você pode trocar isso aqui, mas é a maneira que eu costumo usar, tá? Positivo quando for anti-horário. Por quê?
Nesse caso, pessoal, o momento gerado por F1, ele está indo contra o momento gerado por F3, tá? Ah, mas o braço da alavanca de 3 é maior, isso quer dizer que o momento é maior. Não, depende se F3 é maior do que F1, tá? Então, esse tipo de coisa é bem importante aí. O momento de uma força ele é um vetor, então você precisa ver para onde ele está indo, tá? E F2, pessoal, chama atenção aqui, ó. Por que F2 chama atenção? Porque é o momento de uma força, tá vendo que o ângulo entre a força e, ó, aqui está o ponto fixo aqui da rotação. Essa força F2, ela não gera rotação. Então, o momento da força é zero. Você tem que fazer essa análise para ver. Sempre que a força for paralela ao braço da alavanca, não é gerado rotação. O momento da força vale zero. Certo? Beleza? Que é o que eu estava falando aqui do momento nulo, né? O momento de rotação nulo, quando a força acaba sendo ali horizontal ou coisas desse tipo. Ou no próprio polo, tá? E no caso da força ser inclinada, gente, que é uma coisa bem importante, e às vezes aparece nas questões de vestibulares, tá? Que força que eu vou usar? Você não pode usar a força inteira, porque não é ela não causa rotação. O que você vai fazer? Você vai decompor essa força, ó, em uma vertical, que vai ser o Fy, e uma horizontal aqui, que vai ser o Fx. Repare que Fx, ó, se o polo de rotação aqui está em A, se ela vai rotacionar em volta de A, né, e a força está sendo feita em B, repare bem que Fx não gera rotação. Portanto, a força, o momento de Fx é zero. Você vai calcular apenas o momento de Fy, que vai ser a força Fy vezes a distância ao polo de rotação lá. Tá bom? Então toma bastante cuidado com esse tipo de coisa. Se a força é inclinada, você não vai usar ela inteira, você vai usar a que forma a que faz rotação. Fx não causa rotação, só Fy. Momento de um binário. Momento de um binário é clássico, pessoal. É isso que você faz. São duas forças se ajudando, né? Isso aqui é o que você faz para abrir a tua torneira. Ó, você pode reparar que a tua torneira, opa, ela é algo assim, né? Você tem aqui ó, o preguinho de rotação aqui, você tem aqui outra torneirinha ali, né? O que você faz? Você põe um dedo aqui apontando para cá e outro dedo aqui apontando para lá. Você faz isso aqui, ó, para rotacionar. Isso porque esse momento aqui faz rotacionar para cá, esse momento aqui faz rotacionar para cá. O polo de rotação é no meio. E aí o binário é o momento de duas forças que vão se ajudar, elas vão se somar, tá bom? Então os momentos se somam. Repare que essa faz rotacionar para lá, essa também faz rotacionar para lá, tá vendo? O sentido de rotação é o mesmo, auxilia a rotação. Tranquilo? Fácil, né? E quando eu falo de equilíbrio de corpo extenso, pessoal, o que acontece? Bom, antes de a gente falar de equilíbrio de corpo extenso, eu quero falar para vocês a respeito do centro de massa. O que é o centro de massa, pessoal? O centro de massa é o ponto onde a gente consegue, né, em condições de equilíbrio, dizer que é atuada a força peso, onde se eu pegasse aquele corpo e eu reduzisse a um ponto só, a um ponto material, é ali que estaria o peso desse corpo, tá? O centro de massa pode ser calculado pelas coordenadas aí, né, uma média ponderada, usando as massas, mas o mais importante nem é isso, gente, porque isso aqui aparece pouco em vestibular, tá? O mais importante é, geralmente, como é que vai aparecer? Vai aparecer uma barra homogênea em determinada situação de equilíbrio. E para você usar você usa o centro de massa para ver onde vai atuar a força-peso. Só que nessas barras homogêneas, a gente sempre usa o peso exatamente na metade da barra, tá bom? Então você não precisa ficar lutando muito para fazer esses cálculos aqui. Como é que funciona isso então? Ó? O equilíbrio de corpo extenso, pessoal, ele vai estar relacionado ao seguinte: a somatória dos momentos das forças tem que dar zero, claro, ele não pode nem transladar, nem nada, né? Mas ele também não pode rotacionar. Então a somatória dos momentos das forças também tem que dar zero. Como assim, Doug? Por exemplo, tá aqui o nosso polo de rotação, ele tá aqui, tá? Eu tenho três forças gerando rotação, porque a normal ele não vai gerar rotação, né, pessoal? Eu tenho o peso do bloquinho, tenho o peso do bloquinho P1, eu tenho o peso da própria barra, que aqui está exatamente na metade, tá vendo? E eu tenho o peso do bloquinho P2. O que eu vou fazer? Eu vou usar somatória das forças, né? Então, os três pesos para baixo é igual ao normal para cima, certo? E a somatória dos momentos que é gerada ali.
Como é que vai funcionar a somatória dos momentos, que é o que a gente mais usa quando a gente fala de equilíbrio de corpo extenso? Você vai analisar para onde é girada a rotação. Ó, P1 faz rotação no sentido anti-horário. Peso e P2 no sentido anti-horário. Perdão, falei ao contrário. Anti-horário, horário. Então, o que eu falei para vocês? O anti-horário é positivo, o horário é negativo. Então, o momento de P1 é positivo. O momento de P e o de P2 são negativos. E a soma deles tem que dar zero. Lembre-se, sinais são porque são vetores, né? Beleza? Aí você faria lá P1 vezes D1, que é a distância aqui, né? Cuidado. D1 é o quê? A distância daqui até aqui, ó. D1, chamar só de D aqui, e aqui D2. Tá vendo? E aí vai fazer P1 D1 menos P vezes D menos P2 D2 é igual a zero. E vai fazer a continha. Tá entendendo? Então essa é a relação aí que a gente utiliza quando a gente fala de equilíbrio de corpo extenso. Teorema das três forças, eu não costumo muito utilizar ele para falar real, porque ele é basicamente uma aplicação daquelas relações matemáticas que a gente fez lá em cima quando a gente abriu, né, o cosseno, o F seno, o F cosseno, a decomposição desses dois vetores T1 e T2 ali que estão lá. Então acho que você não precisa bater muito nisso aqui, tá? Fique tranquilo. Na física, pessoal, a gente utiliza, tá, uma coisa chamada alavanca, não na física, né, nas aplicações tecnológicas, tá? O que é uma alavanca? É algo que vai te facilitar a utilização da tua força baseado na rotação, tá? Por isso que a gente chama o D ali de braço da alavanca, porque a gente utiliza a alavanca para isso, tá? A gente tem três tipos de alavancas, pessoal: interfixa, interresistente e interpotente. Estes nomes estão relacionados com o que está no meio. Por quê? O que acontece? Se eu tenho aqui, eu vou usar isso aqui como uma alavanca, tá? Então, digamos que eu vou prendê-la aqui, certo? Desse lado eu vou colocar alguma coisa para eu levantar e desse lado eu vou fazer força. Perceba que eu tenho um ponto fixo, uma força potente e uma força resistente. Opa! Uma força resistente ao movimento, tá? Então eu vou encaixar isso aqui embaixo, né? Vai estar, por exemplo, uma pedrinha aqui e eu vou fazer uma força aqui para erguer essa pedrinha aqui desse lado, tá bom? Essa é a ideia. Por exemplo, o ponto fixo é no meio, então a gente chama de interfixa. Quando ela tem a força resistente no meio, a gente chama de interresistente. E quando ela tem a força potente no meio, a gente tem interpotente, tá? Exemplos de alavancas interfixas. A tesoura é uma delas. Tesoura, Doug? Deixa eu ver, eu tenho uma tesoura velha aqui em algum lugar, dá para mostrar para vocês. Olha só. A tesoura, gente, tá aqui, né? Ela rotaciona como? Eu tenho algo que eu quero cortar aqui, força resistente. Aqui, ponto fixo de rotação. Olha aqui, ó, o que a gente faz é uma rotação, né? E aqui a força potente feita pelos meus dedos, beleza? Uma interfixa. Outro exemplo lá é o nosso martelo também, temos a escavadeira, enfim, né? Interresistente ali, o primeiro exemplo é o quebra-nozes, mas o mais clássico que nós temos aí é o nosso carrinho de mão, certo? Na qual a força resistente, que é o peso do carrinho de mão que você vai levantar, está no meio. O apoio ao interfixo aqui, a parte fixa está na roda, enquanto a força potente que você faz está lá, beleza? E a interpotente mais clássica que a gente usa é a pinça, tá, pessoal? Porque a pinça você faz a força no meio dela, força potente. O apoio está do direito e a resistente está no esquerdo, tá? Detalhe importante aqui para chamar atenção para vocês a respeito de duas alavancas importantes aí, que fazem parte do corpo humano. Nosso corpo usa muito alavancas, tá bom? Então é bem importante você lembrar aí que, por exemplo, o teu bíceps, ele gera uma alavanca interpotente. Como assim, gente? Ó, tá aqui, né? O teu antebraço, o bíceps, ele tá grudado aqui, ele faz o teu antebraço levantar. O teu antebraço é a alavanca. A força potente está aqui, o ponto de rotação é o cotovelo e a força resistente é o que você vai levantar na sua mão, tá bom? Essa que é a ideia aí. Além dos tipos de alavanca, nós temos os tipos de equilíbrio aqui para finalizar essa parte de equilíbrio de corpos extensos, certo? Que são
O equilíbrio estável, pessoal. O que que é um equilíbrio estável? O equilíbrio estável é um tipo de equilíbrio que, por exemplo, o corpo está lá em equilíbrio. Se eu vou e tiro ele da condição de equilíbrio, a tendência dele é retornar a esta condição de equilíbrio. Então, por exemplo, se eu vier com essa bolinha aqui e colocar ela um pouquinho mais para cima aqui, ela tende a rotacionar até voltar à posição de equilíbrio que ela estava antes. O nome disso é equilíbrio estável, tá? O equilíbrio instável, pessoal, é ao contrário. Ele está em equilíbrio, ela está lá em cima paradinha, mas se eu chegar e der um totozinho aqui nela, a tendência dela, ao eu retirar ela um pouquinho da posição de equilíbrio, é sair, é fugir da posição de equilíbrio, tá? Então esse é o nosso equilíbrio instável. E o último tipo de equilíbrio, e a última coisa, eu acho que da nossa aula aí, exatamente, é o equilíbrio indiferente. No momento que eu tenho um equilíbrio indiferente, pessoal, acontece a seguinte situação. Eu tenho esse objeto em posição de equilíbrio, tá certo? Ele está ali paradinho, quietinho, bonitinho. Eu vou lá e tiro ele dessa condição de equilíbrio. Na hora que eu tiro ele da condição de equilíbrio, ele fica em equilíbrio numa nova posição. Tá vendo? Então é indiferente onde ele vai estar. Ele vai ficar em equilíbrio sempre. É só eu deixar de atuar as forças que ele vai voltar para o equilíbrio. Tá bom? Pessoal, é isso. Eu sei que é bastantinha coisa, uma fala rápida, né? Que eu tenho aqui com vocês, mas dê uma boa olhadinha, resolvam os exercícios a respeito disso, tá? Porque são bem importantes, de verdade, são bem importantes. As, essa parte aparece aí nos vestibulares, os militares gostam de cobrar isso, tá? A parte de o interior do estado aí do Paraná também, às vezes gosta de vir com essa parte. A federal não tem cobrado tanto nos últimos tempos, mas justamente por isso a gente tem que tomar cuidado, porque isso quer dizer que a qualquer hora eles podem querer cobrar isso daí da gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa sempre à disposição de vocês. Um abraço para todos aí. Falou!